Shalom, queridos. Aqui vamos para o 8º áudio de Batalha Espiritual Avançada. Aqui com vocês, Ronaldo Drogovic do Comando Águia. Amém. Querido Deus, nós queremos, Pai, elevar os nossos corações a Ti, Senhor. Que possamos estar quebrantados, ouvindo a Tua voz. Dá-nos nova experiência, Deus. Dá-nos, meu Pai, sensibilidade e intimidade com Teu querido Espírito. Seja exaltado Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Em Efésios 6,14 diz: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Queridos, antes de começar aqui, explanar essa palavra, eu quero dizer para vocês que quando Satanás não tem no que se firmar, quando Satanás não tem o que acusar, ele perde as suas armas, ele perde a sua força, porque nós agimos com a verdade e com a justiça. Estar firme, queridos, significa persistir, perseverar, nessa conduta, manter nossa fé, nossa prática cristã, um relacionamento verdadeiro e profundo com o Senhor. Há pessoas que são imediatistas, eufóricas, num dia estão lá no alto, no outro dia está com depressão, num dia ela é cristã, pentecostal, no outro dia ela se afasta do evangelho, um dia ela está cheia de fé e outro dia ela é incrédula, um dia está no pecado, outro dia está na santidade. Nós precisamos, queridos, de constância, de nivelamento, essa firmeza espiritual, ela só acontece se você vencer essas batalhas. Você não quer que o diabo triunfe sobre a sua vida, sobre a sua família. Então você precisa ser profundo, você precisa ser persistente, insistente. Você não pode ser superficial. Você precisa praticar o evangelho, não apenas ouvir. Precisa ser uma pessoa de oração, de palavra, de verdade, aonde a tua palavra vale mais que a tua assinatura. As pessoas deveriam conhecer os cristãos como pessoas que não mentem em nenhuma circunstância. Se você estiver orando, lendo a palavra de Deus, jejuando e buscando as coisas santas, você vai ficar firme. Esses são os princípios da batalha. Sem eles, você é um alvo fácil. Você está dentro de uma guerra e precisa fortalecer a sua linha de frente, o seu ataque. Amém? Para isso o Senhor colocou instrumentos à nossa disposição. Nós precisamos, queridos, falar a verdade a toda instância. Toda instância. Cingir os lombos com a verdade significa proteger-se. O diabo é o pai da mentira, então quando você mente, você vai se tornando filho dele. Enquanto Jesus é a verdade. João 10,10 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é só o caminho, nem só a vida, e nem só a verdade. Ele é essas três coisas. Então a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A couraça da justiça, queridos, ela nos dá outra proteção. Deus, ele ama o justo. Justiça quer dizer
uma nobreza, amém? Pouco encontrada, pouco valorizada pelos seres humanos, mas muito admirada pelo Criador. Quando você pratica justiça e ninguém está vendo, o Criador está te aplaudindo. Que na frente dos outros é uma conduta, né, a respeito da sua imagem, mas quando você faz e ninguém está vendo, é porque você é justo, porque você crê que é o certo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria na onde? Alegria no Espírito Santo, querido. Se você tem uma vida correta, você compra, paga, não trapaceia, não engana ninguém. Se você tem um procedimento de homem de Deus, de mulher de Deus, se você faz tudo isso, você está protegido contra o diabo. 1 Samuel 15, 22 diz: porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Você não pode enfrentar o diabo, querido, se você estiver devendo no mundo espiritual. Você precisa estar correto, senão o inimigo ele pode puxar o teu tapete. Satanás ele conhece quem é justo e quem não é, quem é santo e quem não é. Então vigie, se policie para você entrar nesses altos níveis de batalha. Por que eu chamo esses áudios de batalha espiritual avançada? Porque nós estamos retirando, amém, aquilo que é essencial na Bíblia, básico, trazendo para os nossos dias, e indo um pouco mais além, pedindo revelação para o Espírito Santo. Esse avanço se chama Rema, R-H-E-M-A, que é a revelação do Espírito Santo. Além de nós já termos as escrituras aqui que eu leio com os trechos preparados, ainda nós temos a revelação do Espírito, testemunhos de batalha. Então é muito certo que a nossa vitória virá se você colocar em prática esses ensinamentos. Em Efésios 6,15 diz que nós temos que ter calçado nos nossos pés as sapatilhas de preparação do Evangelho da paz. O apóstolo Paulo, queridos, ele indica que o Evangelho é uma arma poderosa de ataque. Se vocês viram como Jesus Cristo usou o Evangelho, né, contra o inimigo. O inimigo veio atacar Jesus no momento de fragilidade, de fome, né? 40 dias de jejum. E Jesus respondeu atacando na palavra. Se você está em Cristo, se o Evangelho está de pé na sua vida, o diabo ele vai te rondar, mas ele não vai te tocar. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Que ele tem um outro trecho que diz assim: resisti o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Se o diabo vem e te açoita, mas vê que você está firmado no Evangelho, ele te larga porque ele sabe que o Evangelho tem poder. Satanás ele não tem medo, entendeu? Da sua roupa de crente, da sua Bíblia debaixo do braço. Ele tem medo da sua fé, porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, e quando você tem fé, você está agradando a Deus e tem poder liberado sobre a sua vida.
O escudo, queridos, é uma importante arma de defesa e também pode ser usado no ataque. Na época de Paulo, o escudo romano era enorme e cobria o soldado da cabeça aos pés. Não era aquele redondo que você está acostumado. Era um compridão, tá? Que ia até perto dos tornozelos. Às vezes o soldado romano conseguia encostar ele no chão e se proteger atrás dele. Tá bem? Entenda que se Deus diz que existe o escudo da fé, ele existe. Tá bem? E ele vai te proteger dos dardos inflamados. Os dardos inflamados, queridos, na época, eram aquelas flechas com lanças com fogo na ponta, embebidas em soluções combustíveis ou inflamáveis, que hoje é as armas mais poderosas de Satanás para nos atacar. Elas destroem, nos ferindo profundamente, causando queimaduras, né? O escudo também é usado no ataque, para você afastar o inimigo, para você empurrar ele, né? E se você quer estar protegido, você precisa ter uma fé incomum. Você precisa ter uma fé além dessa fé que é citada pelas pessoas. Existe lá em 1 Coríntios 13, citado que existe o dom da fé. Querido, todos nós podemos dizer eu tenho fé. Mas se imagina daquela fé que apoderou-se de Davi, quando ele olhou para o gigante e disse: eu vou arrancar a cabeça desse filisteu, desse incircunciso. Eu vou arrancar a cabeça dele com a sua própria espada. Quem é esse incircunciso para que se levante contra o povo escolhido, contra o Deus de Israel? O cristão, querido, não precisa ter medo de morte, de feitiço, de macumba, de nome na boca de sapo. Esses tempos atrás estava eu com alguns pastores, indo na casa de uns irmãos, né, que macumbeiros tinham colocado o nome deles dentro da boca de sapo, mas eles estavam mais modernizados, eles não estavam costurando a boca do sapo, eles estavam colando com super bonder. E tinha que abrir com estilete bem com jeito para não machucar a boca do sapo. Mas foram acho que 5 ou 6 sapos que nós tivemos que abrir a boca e tirar o nome lá de dentro e jogar óleo ungido na boca do sapo e depois dar o alimento para ele. Né, queridos? Então, você não precisa ter medo disso. Foram na frente da minha casa, jogaram sangue de porco, fizeram trabalhos com pólvora, sangue de galinha, fizeram um monte de coisa. Eu sabia que era uma bruxa que estava a 4 casas da minha casa. E ela, toda sexta-feira ela fazia uma macumba na frente de casa. Eu saí para fora de casa com toda a fé. Um dia, quando eu me irei, levantei as mãos para o céu e disse: Senhor, nunca mais vai descer um espírito maligno em nenhuma pessoa na minha rua, do começo dela até no final. Queridos, o decreto foi feito com fé, as palavras ecoaram no mundo espiritual, e aquela mulher que recebia visitas de pessoas que davam dinheiro para elas fazer os seus feitiços, né? Fazer ali os seus trabalhos, direto carrões ali na frente. Essa bruxa começou a ficar sem clientes porque nada mais incorporava nela. Os carros pararam de aparecer na frente da casa dela porque ela não conseguia mais operar nada através de demônios. E o Espírito Santo me revelou que ela foi em outros centros a qual ela se incorporava, mas na casa dela, onde tinha o centro dela, não. Por uma palavra que foi colocada, por um decreto que foi feito no mundo espiritual. Toda vez que a gente sobe um monte, a gente libera vários decretos sobre o nome de diversas pessoas e apresenta um número grande de pessoas.
Tem pessoas que mandam recado para mim e falam, puxa, depois que eu comecei a receber as orações e depois que eu tive debaixo dessa cobertura, as coisas começaram a mudar e coisas começaram a acontecer. Por quê? Vocês são muito ungidos? Não, queridos. Nós usamos a palavra de Deus. Nós usamos o Evangelho a nosso favor. Fazemos isso com fé. Decretamos sem duvidar. Não é muito ungido. É com um mínimo de conhecimento. Entende? Entende que aqui eu não estou jogando confete, eu estou dizendo que todo cristão que tem conhecimento, ele não vai ser destruído, pelo contrário, ele vai avançar, ele vai vencer, ele vai prosperar. Por isso que você tem que usar aquilo que você aprende aqui nesse seminário de batalha espiritual. Seminário que eu só recebi a ordem para começar e não sei quando vai terminar. Queridos, essa bruxa, ela foi ficando sem recurso, foi minguando o centro espírita dela, porque ela não tinha mais o seu recurso, que eram os demônios que contavam alguma coisa para ela da vida de pessoas. Contava coisas a respeito do passado de vida de pessoas e ela ganhava algum dinheiro enganando as pessoas. Por fim, essa mulher, ela veio trabalhar de doméstica, de diarista, do lado da minha casa. Como ela conhecia alguns vizinhos, ela começou a trabalhar do lado da minha casa. E um dia, eu saindo de casa para buscar pão, eu ia de a pé, a padaria eram 3 quadras de casa, eu fui sair e ela me cumprimentou, ela nunca tinha feito isso, ela me cumprimentou e disse assim, bom dia, homem de Deus. Foi assim que ela me cumprimentou. Ela tinha raiva de mim, disse-me, bom dia, homem de Deus. Eu falei, a senhora se converteu? Ela falou, sim, me converti, hoje eu sirvo a Jesus. E eu lembrei dos decretos que eu tinha feito. Falei, papai, essa mulher vai ser uma serva do Senhor. Ela vai passar por um deserto, mas ela vai vencer. Ela vai ser totalmente transformada, Deus. E eu lembrei das palavras que eu tinha decretado. E ela falou para mim assim, eu comecei a conversar com ela, e ela disse, o Espírito Santo me diz que você decretou que nunca mais nessa rua ia descer um espírito. E depois que você decretou, nenhum pai de santo conseguiu quebrar aquilo. Então, queridos, quando você está em santidade, quando você tem uma coisa chamada, pega essa chave, mérito com Deus. Amém? Eu não estou falando mediante a salvação, eu estou falando mediante santidade, conduta. Quando você tem mérito com Deus, você caminha corretamente diante dele, você até peca, amém? Preste bem atenção, você até peca, mas é acidente na tua vida e não rotina. Você vai somando mérito com Deus, e isso se transforma em intimidade, unção. Quando você precisa do favor do Senhor, eis ali o favor do Senhor, porque você tem uma conduta agradável a Deus. Deus pede as coisas para você, você faz. Eu estou todo arrepiado aqui. Quando você pede as coisas para Deus, Deus faz de imediato. Ontem nós estávamos aqui em casa, choveu a semana toda, e nós tínhamos que ir para o monte, a gente sabia que tinha que ir para o monte, fazer um ato profético maravilhoso, mas nós percebemos, que houveram alguns bloqueios para nós subirmos ao monte, e nós decidimos, ontem na hora do almoço, nós precisamos ir agora para o monte. Olhamos um para a cara do outro, eu da minha esposa, o pastor Rogério e a pastora Simone estavam aqui, alguns finais de semana eles passam aqui em casa conosco, e nós percebemos a necessidade imediata de ir para o monte, juntamos rapidamente as mochilas e subimos.
Ao subir, olhar para minha esposa, estava muito vermelha e nós subimos pela 34ª vez. Nunca foi tão pesado que nem ontem. Por quê? Porque na mochila da minha esposa nós estávamos carregando os itens para fazer um ato profético lá em cima. Vários corações para quem viu os nossos vídeos no Telegram. O Senhor pediu para a gente fazer, eu não posso contar totalmente o que era, mas o Senhor pediu para fazer um ato profético lá em cima no topo do monte e decretar coisas e tocar o chofar. E nós fizemos, queridos, foi tão difícil para subir. Aí para descer, onde o impacto do corpo é muito grande, porque a musculatura do joelho, dos pés, sabe, dos tornozelos, calcanhares, dói tanto porque você tem que estar absorvendo o peso do teu corpo na descida e já teve a subida para se cansar, então a descida sempre é mais difícil. E nós estávamos comentando, mas por que essa descida está mais fácil? Se é um monte de 1.420 metros de altura, né? A gente paga um grande preço para subir ele. Por que subir ele? Tem muita gente que não entende no mundo espiritual o que é esse sacrifício, está subindo um monte. Não somos tão jovens, né? Nós temos na faixa de 40 anos, um pouco mais, um pouco menos, né? Nós 4 que estávamos subindo. Então, para subir aquele peso todo, parecia que demônios estavam nos segurando para nós não chegarmos lá em cima. Por quê? Porque tinha um propósito. Satanás sabe da batalha espiritual. Quando você vai estar fazendo algo para Deus, quando você vai estar fazendo algo para o reino, quando você vai estar indo consagrar, jejuar, fazer atos proféticos, é aí que vai estar a resistência, meu querido. Depois que nós fizemos o ato profético, Satanás não precisava mais brigar. Satanás vai brigar com você enquanto a tua batalha não está ganha. Enquanto você está aqui na terra, ele vai tentar te jogar para o inferno de volta. Ora colabando rona cantoro calacaia badacaxé. Satanás vai estar em plena guerra com você enquanto você está na batalha. Depois que você fez o que era para Deus, que Deus mandou, ele não precisa mais lutar, queridos. Olha só, Satanás briga como se fosse um sistema judiciário. É o reino de Deus, um grande sistema judiciário. Enquanto as coisas não foram decretadas, Satanás pode brigar, Satanás pode espernear, Satanás pode lutar. Queridos, depois que foi decretado, depois que o juiz bateu o martelo, não tem mais batalha. O oficial de justiça, que é o anjo do Senhor, que vem com os decretos na mão, Satanás sabe, não pode mais brigar contra os decretos de Deus. Satanás só luta para aquilo que ainda não foi, para aquilo que ainda está em batalha. Aquilo que já foi decretado, ele não pode mais brigar. Se Deus decreta a vitória de alguém, a vitória vem. Deus sabe tua casa, teu CPF. Eu lembro quando eu estava namorando a apóstola Nucélia, na época era pastora, uma pastora de Sarandi, Paraná, nós estávamos comentando isso ontem no monte, ela começou a ir para a mata conosco e tal, e ela sabia, ela foi usada por Deus para falar do propósito que eu tinha de casar com a apóstola Nucélia, mas o coração dela virou, ela tinha uma filha, ela começou a jogar essa filha para cima de mim, e começou a entregar profecias falsas para mim e para Nucélia, dizendo que não era mais de Deus nosso casamento. Ela mesma tinha sido usada para dizer que era de Deus, começou a ser usada para dizer que não era. E se não bastasse, essa mulher pegou essa missão de querer que eu casasse com a filha dela e começou a caluniar a vida da apóstola Nucélia por todo o Sarandi. E nós percebemos aquilo, agendas se fechavam, agendas estavam marcadas, se fechavam, com essa mulher caluniando e dizendo coisas ruins a respeito da minha vida e da apóstola, dizendo que antes da gente casar, a gente já estava namorando e fazendo coisas erradas.
E queridos, aquela mulher se levantou de tal forma, e nós chamamos o tribunal de Deus. Olha que a batalha espiritual avançada. Chamamos o tribunal de Deus e pedimos: Senhor, se nós estamos devendo, se nós estamos desconcertados, se nós estamos, ó Senhor, pecando contra Ti, que o que essa mulher está falando aqui é verdade, pesa sobre nós e nos abate. Mas se é ela, Senhor, faz justiça. E pedimos a justiça de Deus. Não condenamos a mulher, mas chamamos a justiça de Deus. E pedimos um tribunal sendo montado sobre a nossa vida e sobre a dela. Que pesasse conduta, que pesasse obras. E queridos, nós não pedimos para Deus fazer nada com essa mulher. Nós só pedimos que Deus julgasse nossa causa. Ou abatesse um, ou abatesse outro. Em poucos dias essa mulher veio a óbito. Ela estava destruindo a nossa imagem, nosso ministério. Rapidamente ela espalhou por toda a cidade. Todas as portas se fecharam. E nós chamamos a justiça de Deus. Então eu não estou te dizendo que eu acho isso bonito, que eu acho isso correto. Eu estou dizendo para você que existe um Deus que trabalha com justiça. Eu estou te falando aqui de você ser justo, de você ser correto. Quando vier os ataques, seja de demônios, ou sejam de seres humanos, amém? Deus vai fazer justiça, queridos. E para quem muito foi dado, muito será cobrado, amém? Com Deus não tem brincadeiras, tá? Se você se levantar contra o ungido do Senhor e ele estiver na justiça de Deus, preste bem atenção. Pode ter um ungido do Senhor que está fora da palavra, está em pecado. Se o outro chamar o tribunal, as coisas podem confundir, podem se agravar. Eu lembro que teve um pastor aí que ele era cantor sertanejo. Ele leu um livro meu e se converteu, sabe? Ele leu meu testemunho. Acho que foi em 2010 que ele leu. E ele se converteu, abandonou a banda em pleno auge na Europa, para vocês terem uma ideia. Se converteu mesmo. E era da minha cidade. E veio e começou a andar conosco. De repente ele começou a me atacar nas redes sociais, dizendo que o chofar que eu usava era coisa de criança, o talite que eu usava, que ir para monte era coisa de otário. Mas ele simplesmente fez um comentário no Facebook me atacando. E eu respondi aquele comentário, mas queridos, eu não estava nem andando nessa dimensão aqui. Eu estava tão ligado no céu, tanto indo na mata. Quando eu vi o cara me atacando, que andava comigo, que se converteu através de um livro do meu testemunho e tudo mais, eu respondi uma coisa no Face. Eu falei: se eu sou herege, que nem você está falando, se eu estou brincando com as coisas do Senhor, você está denegrindo minha imagem. Se você está me diminuindo, eu nada fiz para você. A justiça de Deus virá sobre nós dois. Ou Deus me abate, ou Deus abate você. Você sabe que nível que eu estou dizendo para você de batalha espiritual, querido? Preste bem atenção. Esse nível de batalha espiritual, ele é tão mais profundo, tá? Tipo assim, você está travando guerra contra principados. De repente vem um terráqueo, um humano, e começa a se levantar contra você. Você não tem tempo para brigar com ele. Você está em outro nível, você está em outra dimensão. Você está vivendo o sobrenatural de Deus. Você não tem tempo para aquilo, sabe? Você está tendo uma vida no espírito, e a pessoa está sendo usada por Satanás para te diminuir. O que a gente faz? Chama o tribunal de Deus. Se for grave, Deus chega a bater. Em poucos dias, ouça isso, em poucos dias ele foi internado com câncer. E a irmã dele, que tinha ido conosco para os montes algumas vezes, veio me ligar e sem noção pedir: retira o que está sobre a vida do meu irmão. Eu falei: não tem como eu retirar, porque eu não enviei nada. O seu irmão me atacou,
Eu vou te mostrar onde está isso na Bíblia, querido, que tem gente que ouvindo isso não vai aceitar, mas eu te digo, isso é batalha espiritual avançada. Eu vou procurar aqui, estou com o computador aberto. Aqui, ó. Queridos, 42 crianças zombaram de Eliseu, diz na Bíblia, tá? Eu vou ler o trecho para você aqui que eu achei, ó, 2 Reis 2, 23 e 24. Tem gente que nem liga para essas pérolas que tem na Bíblia, mas ouça, não estou dizendo que você tem que orar para matar ninguém não, porque nós não somos bruxos, amém? Mas isso aqui é bíblico. Então não seja religioso, entenda a palavra de Deus, porque dentro dela tem pérolas, diamantes, rubis, a gente tem que conhecê-los se você anda em alto nível de unção. Amém? Então subiu dali a Betel, Eliseu, e subindo pelo caminho saíram algumas crianças para fora da cidade, e zombaram dele, e disseram-lhe, sobe calvo, sobe o careca. E virou-se para trás, os viu e as amaldiçoou em nome do Senhor. Olha no nome de quem que ele amaldiçoou. E apareceram duas ursas para fora da floresta. E devoraram 42 crianças. Tá vendo, queridos? Paulo também chegou a entregar pessoas para Satanás. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se o servo de Deus está lá batalhando nas regiões celestiais, brigando contra principados e potestades, se pessoas se levantam contra você e você chama, queridos, o tribunal de Deus, você chama a justiça de Deus, tá? Por que você está falando isso, apóstolo? Você está se achando? Não, queridos, isso acontece com qualquer um que chamar a justiça de Deus. Deus vai pesar, se for grave, Deus é justo. Deus na sua justiça vai olhar e falar, um está me servindo, né, e deu a vida por mim, os outros estão caçoando, estão brincando, e abate. Como eu disse para vocês aqui no áudio, um apóstolo, esse rapaz com câncer, né, para mim terminar essa história para entrar na outra, esse rapaz com câncer, ele morreu, não teve mais chance. Aí uma senhora, vou contar 4 testemunhos, 2 eu já contei, uma senhora pediu para mim ir na casa dela orar pela vida do marido, que tinha uma ferida muito grande na perna. E eu saí, fui 7 vezes na casa deles, orei, eles nunca me deram um copo d'água. E o marido foi curado da ferida na perna, que era de magia negra. E essa mulher nos agradeceu, mas nunca nos deu um bocado de água, um pedacinho de pão. Não foi grata pela bênção que receberam, né? Nós fomos lá, nós temos os dons de curar, vocês sabem disso, nós gastamos nosso tempo, nós fizemos o que é certo. Pois essa mulher começou a falar mal de nós depois de um tempo, do nada, nem foi para a nossa igreja, começou a falar mal da gente. E nós um dia, eu e a apóstolo, no série de muita oração, oramos a Deus e colocamos ela na mão do Senhor. Falou, Pai, se ela falasse mal de nós para o marido, tudo bem, mas pessoas estão saindo da igreja porque essa mulher está falando mal de nós em todo o bairro. A igreja começou a esvaziar devido às calúnias e difamação que ela estava fazendo. Com poucos dias, a ferida que tinha na canela daquele homem apareceu na canela dela, queridos, tá? E nós ficamos sabendo que um tempo depois essa mulher teve que amputar a perna. Apóstolo, eu não estou gostando desse áudio. Queridos, você está ouvindo áudios de batalha espiritual avançada. Tá? Nós estamos indo por um caminho, tentando falar tudo aquilo que nós julgamos ser importante, mas essa batalha é real. E ela se trava na vida de todos aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Daqueles que não estão fazendo também trava-se, mas as pessoas não percebem tanto. Então o que aconteceu? Essa mulher teve que amputar do joelho para baixo aquela perna. Isso não acontece do dia para a noite. E Deus fez a gente ficar sabendo.
E quando isso aconteceu, a nossa igreja nem era mais próxima dessa mulher. Nós tínhamos mudado da igreja para um lugar bem longe, mas Deus fez ficar sabendo, queridos. Porque aquela mulher, ela se levantou contra nós. E Deus se levantou contra ela. Não fomos nós que nos levantamos. Nós só pedimos: Senhor, faz justiça. Se Deus agiu dessa maneira, e você acha Deus é ruim? Não, queridos, Deus não é ruim. Aquela mulher já era uma missionária. Amém? Para vocês verem como acontecem as coisas. Se aquela mulher, no meio do problema dela, viesse pedir perdão para nós, com certeza o Espírito Santo falou: para pagar isso no mundo espiritual, você pede perdão para eles e não acontece nada. Esses dias atrás, uma mulher que nos chamava para ir na igreja dela também, se levantou, começou a falar mal. Com poucos dias teve que fazer uma cirurgia de urgência no coração, coisa gravíssima. Começou a falar mal de outros servos de Deus, eu não sei justiça para quem que foi. Mas, queridos, se você se levantar contra alguém que está na responsabilidade, que está na unção, que está na brecha, está vivendo em santidade, é a pior coisa que tem, porque a mão de Deus vai se levantar contra você. Foi você que infringiu as regras. Foi você que foi contra a justiça do Senhor, foi você que se levantou. Não fala mal de ungido, não fala mal de crente, não fala mal de pastor, cai fora. Cai fora, queridos. Eu vejo pessoas falando mal de Valdomiro Santiago, Edir Macedo, Agenor Duque. Quantos repórteres morreram que se levantaram contra eles, fizeram reportagem contra eles, morreram. É Deus e eles. Se estão fazendo bem, se estão fazendo mal, é Deus e eles. Não te meta contra o ungido de Deus, não faça essas coisas, porque você chama, amém, essa ira contra a tua vida. E não vem falar que é o Espírito Santo ou que é Jesus, porque quem pratica essa justiça é direto Deus Pai. Deus Pai é fogo consumidor também. Amém? Essa aula pode ficar um pouco mais extensa, mas eu tenho que citar isso aqui para você. Pessoas que se levantam. Outro apóstolo veio e se levantou, falou que ia ter morte no comando, eu já contei aqui. E falou um monte de baboseira, ligou para 46 pessoas que eram mantenedores do Comando Águia. E caluniou, pessoas mandaram os áudios para nós. Eu não reclamei com ele, eu não briguei, eu liguei e pedi perdão. Se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Quando eu fiz isso, amém, eu arranquei todas as brasas que poderiam estar sobre a minha cabeça e enviei sobre a cabeça dele. O que aconteceu, queridos? Eu subi para uma pequena barraca que eu tenho aqui no telhado da minha casa. O telhado da minha casa, ele não é um telhado comum de telha de barro, mas ele é uma laje, tá? Para a gente poder olhar para a cidade de Curitiba e estar intercedendo por ela. Então a gente consegue andar em cima do telhado. Tem uma escada que dá lá para cima. Eu coloquei uma barraca lá em cima e fui 3 dias em cima da cabana e pedi a justiça de Deus. Eu não dei opinião para Deus, queridos, porque quem sou eu, barro, pó e cinza, para dar opinião para Deus? Mas eu falei assim para Deus: Senhor, eu peço o teu tribunal, eu peço a tua justiça. Essa pessoa aqui, ela me danou, ela danificou a minha imagem, o ministério. Ela passou 30 dias dentro da base com a sua família e foi bem cuidada e saiu chamando pessoas aqui da base para montar outro comando, caluniou e perdemos 25 pastores amigos. Eu peço teu tribunal. Queridos, esse apóstolo perdeu as 3 igrejas. As 3 igrejas fecharam. Amém? E ele se levantou, ele ficou 45 dias em jejum e oração contra a minha vida. Eu não fiz jejum nenhum contra a vida dele. Eu só pedi o tribunal de Deus. Porque ele liberou aquelas palavras e queria que se cumprisse. Sabe? E o tribunal veio sobre a vida dele. O tribunal pesou sobre a vida dele. E ele perdeu as 3 igrejas e a casa que morava. Hoje ele mora de favor
na casa de uma outra pessoa com a sua família, esposa e filhos. Então eu estou querendo te dizer nesse áudio 8, se você chegou agora, não julgue, olhe os outros 7 que está dentro do nosso canal do Telegram, é gratuito, amém? Mas observe, olhe, preste muita atenção, porque essa batalha ela é real, amém? Se você está se levantando contra alguém que está na brecha, está fazendo a vontade de Deus, te prepara para retaliação, te prepara, porque quando Deus desce a mão dele, julga algo da pessoa aqui na terra. Não pensa que Deus só vai julgar as coisas quando acontecer a volta de Jesus. A justiça de Deus vai agir na vida de Jesus na sua volta